Como emagrecer após a menopausa? Muitas mulheres acabam ganhando peso após a menopausa. Esse é um período muito difícil na vida da mulher, quando as oscilações hormonais provocadas nesse período acabam alterando o humor da mulher, o nível de estresse, inclusive aumentam os sintomas de ansiedade. E a ansiedade, como nós já falamos muito aqui no meu canal, é um gatilho para o ganho de peso. Além disso, a própria mudança no perfil hormonal da mulher faz com que o acúmulo de gordura ocorra também na barriga. Fica aquela barriga alta, aquela barriga da menopausa, aquele estômago alto, que é a gordura acumulada dentro da barriga e é a gordura visceral, que é mais comum em homens, por exemplo. Então, nessa fase da vida, além de ter toda a questão do humor provocada pelos hormônios, a mulher ainda lida com mudanças no seu perfil corporal e isso atinge diretamente sua autoestima e provoca ainda mais sintomas de ansiedade. Mas é possível reverter todos esses efeitos, então assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar o que fazer. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olha, o ponto de partida está na questão hormonal. Durante a menopausa existe uma oscilação nas taxas de estrógeno, que é um hormônio feminino, e que está ligado diretamente à serotonina, que é um neurohormônio responsável pelo controle do humor. Então, eu já falei muito isso para vocês, que a serotonina é um dos neurohormônios que está relacionado ao instinto de sobrevivência, e quando ele está em descontrole, nós podemos ter a ativação de comportamentos relacionados à sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer e que você precisa se preparar para isso, inclusive comer mais, porque pode ser que você passe fome. Então, essa é a origem da chamada fome emocional, quando esse sistema da serotonina é ativado e você acaba tendo essa questão de comer sem estar sentindo fome física propriamente. Então você come sem saber por que está comendo. Isso é muito, muito sério e é um mecanismo muito perverso, porque as pessoas simplesmente não conseguem controlar. Isso é instintivo, é involuntário. Por outro lado, a serotonina também tem a ver com a sensação de prazer. E quando nós temos a necessidade de aumentar a nossa serotonina, por algum motivo o cérebro sente que precisa aumentar a serotonina para sentir um bem-estar, ele procura o doce. Então é uma outra forma também de provocar ganho de peso nas mulheres após a menopausa, quando estão com a serotonina alterada, provocada por alterações hormonais, é aumentar a vontade de comer doces. E o problema é que quando a mulher come doce, ela provoca um desequilíbrio na glicemia do sangue, que é o açúcar do sangue, e esse desequilíbrio pode levar a uma hipoglicemia de rebote. Existem vários vídeos que eu falo aqui no meu canal sobre isso, e essa hipoglicemia de rebote libera grelina, que é um hormônio produzido pelo estômago e que é responsável pela fome física. E aí faz com que, quando ela inicia o ato de se alimentar, ela só para quando não aguenta mais. Então, é um mecanismo que tem um gatilho hormonal, mas que passa pela questão toda da serotonina, e isso tem a ver muito com questões comportamentais e que fazem com que a mulher acabe ganhando peso após a menopausa. Tudo isso é um mecanismo que não depende da vontade da mulher. Ela simplesmente não tem como controlar isso. Isso é mais forte do que ela. E ela precisa, muitas vezes, de ajuda para controlar. Existem medidas não medicamentosas que podem ser utilizadas para ajudar a controlar todo esse mecanismo, mas existem também medidas medicamentosas. Então veja, se a paciente está aumentando o peso, entrou na obesidade por conta de tudo isso, então está fazendo mal para ela. A obesidade faz mal, vai fazer com que ela viva menos, vai diminuir o status de saúde da paciente. Então precisa ser tratado. Nesses casos, o uso de medicação para ansiedade é importante.
é necessário que se aborde desta forma. Entretanto, existem outras formas que são não medicamentosas que a paciente pode, de repente, tentar antes de ir para a medicação. Por outro lado, há também a possibilidade de fazer reposição hormonal. Entretanto, a reposição hormonal não é aplicável a todas as pacientes porque implica em aumentar alguns riscos, como por exemplo o risco de trombose, risco de câncer de mama. Então isso tudo precisa ser muito bem avaliado, com calma, com critério e de preferência com o ginecologista acompanhando, que é o médico especialista nesse tipo de condução. E mesmo assim, a reposição hormonal por si só não é capaz, em todas as mulheres, de trazer o benefício de controlar toda essa questão do humor. Algumas mulheres respondem bem à reposição hormonal, outras não. Então tudo isso realmente precisa ser muito bem pensado e, acima de tudo, muito bem planejado para a gente poder chegar a um bom caminho para o emagrecimento após a menopausa. E claro, de uma forma extremamente individualizada. O que funciona para uma mulher não necessariamente funciona para outra, então tudo isso precisa ser muito bem planejado e avaliado. Existe ainda uma outra questão associada a esse período, que é essa mudança do perfil hormonal faz com que o acúmulo de gordura da paciente ocorra agora não apenas embaixo da pele, que é a gordura subcutânea, que é distribuída no corpo todo, mas na barriga. Ou seja, a mulher que a gente sabe que sempre é vaidosa, sempre se cuida muito, chega nessa fase após a menopausa, começa a acumular gordura na barriga. Isso é muito ruim do ponto de vista da autoestima da mulher. Então, isso gera mais gatilhos relacionados à sensação de que uma coisa ruim vai acontecer, que são gatilhos do instinto de sobrevivência e que estão relacionados diretamente ao aumento de estresse e à piora da ansiedade ou surgimento da ansiedade nessas pacientes. Então isso é um fator que contribui para que o cenário todo seja propício ao ganho de peso. Então, após a menopausa, realmente não é fácil para as mulheres, é algo que ela tem que ter um controle muito grande de toda essa questão, de todos esses mecanismos, muitas vezes com a necessidade de ajuda para que seja observado exatamente em qual ponto a gente vai trabalhar para que ela consiga controlar o seu peso e, se for necessário, emagrecer também. Nesses casos, utilizar apenas, por exemplo, o Ozempic, que é uma medicação que tira a fome física, muitas vezes não vai trazer um resultado que seja palpável, um resultado interessante, porque existe toda uma questão aí comportamental relacionada a gatilhos hormonais que ocorrem nesse período. Então isso tudo precisa ser muito bem pensado, muito bem avaliado. Então, para emagrecer após a menopausa, o primeiro passo é controlar o comportamento. Existem medidas não medicamentosas que você pode fazer para ajudar a controlar o seu comportamento. E a primeira medida é uma atividade física leve, 3 vezes por semana durante pelo menos 3 meses. Ou seja, vá caminhar no parque, vá pedalar, vá fazer alguma atividade que principalmente seja associada a esforço físico com prazer. Eu falo isso sempre nas minhas consultas. Existem medidas que você pode fazer, por exemplo, caminhar no shopping. Se você gosta de olhar as vitrines, você pode caminhar no shopping, fazer uma caminhada longa no shopping. Se você gosta de ficar ao ar livre, você pode fazer uma caminhada no parque. Se você quiser, você pode fazer uma pedalada leve. Então, qualquer uma dessas atividades, você fazendo 3 vezes por semana durante 3 meses, você pode sim ter um benefício em termos de controle da sua ansiedade. Mas veja, não é uma coisa assim que vai mudar toda a sua trajetória, mas é algo que vai ajudar bastante e pode ser que seja o suficiente para você não precisar de medicações. Outra medida é você evitar utilizar na sua alimentação carboidratos simples, como a gente diz, que provocam picos hiperglicêmicos, como doces, por exemplo, massas. Então, se você utilizar carboidratos mais complexos na sua alimentação, como por exemplo os cereais, você pode também contribuir para melhorar aí o controle da sua serotonina e você não apresentar esses sintomas de aumento do estresse, piora da ansiedade relacionadas a esse período. É uma outra forma. Veja, se você já está ganhando peso porque está comendo doce,
sair do doce para ir para o cereal, para ir para o arroz, por exemplo, não vai ser uma coisa muito fácil. Mas é uma dica aí, existem evidências que demonstram que se você tiver um controle melhor da sua glicemia, você consegue diminuir o seu comportamento relacionado à ansiedade. Existem alguns suplementos que podem ser utilizados, mas eu vou deixar para passar isso em outros vídeos, tá bom? Mas é isso, então controle o seu comportamento. Isso é a primeira coisa que você precisa fazer. Se você não consegue, procure ajuda, é extremamente necessário. É melhor você controlar o seu comportamento antes de você engordar, porque se você deixar para controlar só depois que você engordar, você vai ter dois problemas. Um vai ser a ansiedade relacionada ao período e o outro vai ser a obesidade que você ganhou e que você vai ter que reverter. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você quer iniciar o seu emagrecimento, mas não sabe por onde começar, ou se você já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E aí eu tenho duas alternativas para você. Você pode fazer o programa Emagrecimento Online, que é um programa de consultas médicas online 100% através da internet para todo o Brasil. Você não precisa vir até a minha cidade para fazer as consultas, basta você ter acesso à internet. Nós fazemos uma videochamada e eu vou conversar com você para a gente ver o seu perfil, qual a melhor estratégia. Eu vou solicitar exames de segurança para você realizar aí na sua cidade e vou prescrever medicações, se for o caso, para que você consiga os melhores resultados. Além disso, eu vou fazer com você também uma espécie de mentoria e eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre emagrecimento e vou te ajudar também a você se autoconhecer para você conseguir os seus resultados. E uma outra alternativa que você tem é através do meu curso de emagrecimento, que é o Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso voltado para as pessoas que querem emagrecer por conta própria, em casa, sem orientação direta, mas com informações seguras e embasadas na literatura científica. São 30 aulas divididas em 6 módulos para você aprender tudo o que você precisa saber para você conseguir emagrecer, segundo a minha metodologia, que são os 4 passos para emagrecimento. Então é uma ótima alternativa e que você pode iniciar o seu emagrecimento agora mesmo. Para mais informações sobre esses 2 serviços, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo emagrecer, que você sabe, o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.